A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos trabalhar na lição de número 10 sobre Paulo e o seu amor pela igreja. Sim, nós que estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo nesse último trimestre de 2021. Assim agora veremos o amor que Paulo tinha pelos irmãos, pela igreja, ele que foi extremamente usado por Deus nas suas 3 viagens missionárias para chegar aos povos não alcançados, para levantar entre os gentios, para falar das grandezas, da grande obra que o Senhor fez no Calvário, de Cristo que derramou seu sangue, sim, Jesus crucificado, expressão do amor de Deus por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, a Cristo na cruz, o nosso Senhor Jesus, entregando-se por completo, partindo-se como um pão, né? Ali foi a expressão maior do amor de Deus para com toda a humanidade. E Paulo pregava isso, como ele disse aos Coríntios: eu não falarei outra coisa para vós, senão a Cristo crucificado, porque o amor de Cristo nos constrange, conforme o mesmo Paulo escreveu aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo de número 5, versículo de número 14, a parte A, é o que está como texto áureo para nós nesse dia de hoje. O amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Então nós precisamos entender que amor não é sentimento, amor não é mero emocionalismo, não, amor é serviço, amor é doação, amor é entrega, amor envolve ação e não somente uma teoria, um deslumbramento poético. Não é só isso, não, nós estamos falando de atitudes, né? E isso se manifestava não somente na vida de Paulo, mas também nós vemos o legado de Paulo através do amor que ele expressa para com a igreja e do testemunho que ele dá das igrejas, em especial hoje o nosso comentarista coloca ressaltando a igreja de Tessalônica, a igreja na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, mostrando já o legado de Paulo, que agora conseguia fazer também com que aquele povo de Tessalônica manifestasse o amor dele. Paulo está exaltando o amor que os Tessalonicenses manifestavam também pelos seus irmãos, de modo que o evangelho foi conhecido por tantas outras pessoas, não só na Macedônia, mas também na Acaia. Isso é extraordinário, né? Quando a gente consegue romper as limitações que temos em meio à dificuldade. A igreja de Tessalônica, ela estava desenvolvendo, expressando, estava reproduzindo, estava colocando em prática o amor de Deus que ela conheceu através de Cristo Jesus, aquele que nos salva, nos livra da ira vindoura, e também manifestando o amor que eles conheceram através da vida de Paulo, abnegado servo de Deus, que tinha se entregado para que eles mesmos, bem como outras igrejas gentílicas, viessem a conhecer sobre esse amor. Paulo vivia esse amor e ele manifestava esse grande amor, seja por Filipe, seja por Tessalônica, seja aos Gálatas, como nós usamos muito na aula passada como exemplo, onde ele chega a falar: será que terei que novamente vos gerar, né? O ato de gerar alguém em Cristo, né? Bem como uma mãe que gera um filho, um ato de extrema dor, mas um ato de extremo amor, né? Assim é um pouco da expressão do amor que nós iremos trabalhar hoje também, porque no meio da dor o Senhor manifestou o amor, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, disse Isaías no capítulo de número 53, e pela sua cruz o Senhor Jesus nos ligou de novo a Deus, validando o amor, assim também para conosco, nos alcançando, e pelo seu sangue agora com ousadia nós podemos entrar no Santo dos Santos e termos acesso à sala do trono e também aos braços do Pai, os braços do nosso Deus, o nosso Pai de amor, porque agora fomos como filhos amados, de novo religados por intermédio de Cristo.
Então nós vemos aqui o exemplo de Tessalônica, né? Tenha contigo aí, como nós sempre falamos, um exemplar da Bíblia Sagrada. Essa é a nossa regra de fé e prática. É aqui que nós entendemos um pouco sobre o amor de Deus, né? E então o texto vai aparecer na sua tela, se você puder acompanha aí na revista também, está em 1 Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Sim, vou até colocar aqui logo que eu tinha esquecido de 1 até o 10, versículos de 1 a 10. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Veja bem que o amor ele se manifesta em obras, e isso também é uma forma de nós vermos a fé que se manifesta em obras. Lembremos que obras não salvam, mas os salvos fazem boas obras. Sim, do trabalho, do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Veja bem que eleitos aqui, vale sempre ressaltar o exemplo de um processo seletivo para um concurso. As pessoas elas aceitam a Jesus e elas agora, como fizessem uma inscrição, vão participar de uma prova e serão eleitos. Todos aqueles que se propuserem, eles podem alcançar o cargo determinado. Nós em Cristo Jesus, porque todos aqueles que escolherem, Deus não escolhe uns poucos, não, Ele dá a oportunidade porque Ele amou o mundo inteiro, toda a humanidade, e todos aqueles que quiserem aceitam esse processo e com a ajuda do Espírito Santo vão se tornar de acordo com aquilo que Deus tem preparado para eles e se tornam eleitos, dignos, né? Não dignos, mas alcançam agora essa herança em Cristo Jesus, uma herança com Deus. Eleição, processo seletivo. Você levanta sua mão, entrega a sua vida para Jesus, você faz uma escolha e aí o Espírito Santo nos ajuda a chegarmos lá na glória. Deus não escolhe algumas poucas pessoas, não. Isso é pela fé, né? E pela fé eles se tornaram imitadores de Paulo, né? E pela fé eles se tornaram imitadores de Cristo, porque Paulo também era um imitador de Cristo. E agora se tornaram exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor. Sim, o versículo 8, não somente na Macedônia, mas na Acaia, que era uma região da Grécia, né? Na região ali perto de Corinto, de Atenas, né? Mas também em todos os lugares a vossa fé com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam no qual entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Veja bem que coisa extraordinária. Aquele povo estava manifestando o amor, estava falando de Cristo, estava manifestando a fé, e em fé, no amor de Cristo, estava esperando a manifestação de Cristo que viria nos buscar do alto, porque esse mesmo Jesus, além de nos livrar da ira vindoura, ele também vai nos buscar. Se você está preparado, ele vem. Glória a Deus. Se não, ele vai vir do mesmo jeito. Sim, ele virá, todo olho verá. Sim, um dia haverá que todo olho verá. Mas eu creio que antes disso, a igreja ouvirá o toque da trombeta e nós subiremos para bodas do Cordeiro. Esteja atento.
bem-aventurados aqueles que participam da primeira grande colheita, sim, da bodas do Cordeiro. Isso é extraordinário. Paulo está falando do amor. Hoje o contexto é sobre o amor. Eu trouxe vários textos aqui que manifestam a teologia de Paulo sobre o amor, né? Para falar desse grande amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, manifesta em João, capítulo de número 3. Mas Paulo, ali em toda a sua teologia, ele vai manifestar muito desse amor, ele vai falar muito sobre esse amor, né? Mas esse amor que nós vemos dentro do contexto greco-romano, que era o império, a ideologia, a filosofia da Grécia abraçada por Roma, o império que reinava na época da Judéia, na época de Cristo, na época da igreja primitiva, na época de Paulo, né? Ele envolvia uma série de contextos, né? Existiam palavras que expressavam esse amor, eu já falei. Essa é uma pesquisa do pastor Dr. Joel Machado, um grande mestre, um amigo querido que tanto nos ajudou, né? Ele fala sobre essa questão do amor, vários tipos de amor, não vou citar todos, mas vários tipos de amor que aconteciam, que eram comuns nos tempos antigos, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, que era o amor, em especial na Grécia, o amor eros, que era um amor erótico, sensual, voltado para as práticas sexuais, e que somente nisso, na pornografia, na prostituição, envolvia uma prática maligna, era um amor diabólico, né? O amor pragma, que era um amor de interesse, seja no físico, seja no financeiro, seja até mesmo no status, né? Até mesmo dentro de status eclesiásticos acontece isso. É um amor de interesse, o amor pragma, o amor mania, que era um amor ciumento. Tem gente que fala que tem o ciúme santo. Não, o amor não suspeita mal, diz Paulo em 1 Coríntios 13. Então não existe ciúme santo. O amor que nós temos, ele confia primeiro em Deus, depois, através de Cristo, nós conseguimos amar o nosso cônjuge e acreditar que ele é fiel, e o amor não suspeita mal, né? Então tem o amor estorgui, que é um tipo de amor, é um amor de amigo, assim como filos, que promove o crescimento do outro, da onde vem o termo filantropia, que ajuda, que auxilia o desenvolvimento do outro. Mas tem também a expressão do amor segundo, é a melhor expressão do amor de Deus, que é o amor ágape. O amor ágape, aí tem a palavra ágape, uma variação de agapau, que na sua etimologia tem um contexto da expressão sacrificial, e esse amor está relacionado à generosidade, à gentileza, à devoção, você amar, valorizar, estimar, sentir ou manifestar uma preocupação por alguém. Ser fiel também é uma forma de amar, né? A Bíblia diz que se nós formos infiéis, o Senhor continua fiel, porque Ele nos amou. A expressão de Cristo na cruz manifesta melhor esse amor, sentir o prazer, ter cuidado com, mas se necessário for, também se sacrificar, né? Tem horas que o ágape a gente não quer colocar em prática, porque ele aparece como um convite a um exercício em meio à dor, em meio à angústia, em meio à aflição, porque 1 Coríntios 13, a partir do versículo Paulo vai falar que, versículo 4, Paulo vai falar que o amor é sofredor. Veja bem, o amor, ele é sofredor. Você manifesta o amor em meio ao sofrimento. O amor é benigno, ele promove palavras de edificação para o outro, palavras de ânimo mesmo no seu sofrimento. O amor não é invejoso, ou seja, o outro está bem, se você não está, você se alegra com a alegria do outro. O amor não é invejoso, ele não trata com leviandade, não usa as pessoas, não se importa com o sentimento do outro, não trata com indiferença. O amor não se ensoberbece. Eu estou com tal pessoa, ou tal pessoa se preocupa comigo, meu Deus, o pastor me notou, a fulana me notou, o patrão. Isso não tem nada a ver com amor, né? O amor não se porta com indecência. Veja bem que
que se você está buscando meios carnais para chamar a atenção de alguém, você vai atrair alguém que não vai te amar da forma correta, né? O amor não trata com indecência, não busca somente os seus próprios interesses. Você já deve ter ouvido que você casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz, e de fato melhor é dar do que receber. Quando você serve, quando você ama, quando você cuida, você faz pelo outro, não somente espera receber e não somente espera ser realizado os seus próprios interesses. Você desfruta muito mais desse amor e entende a alegria e a satisfação que teve o Senhor se doando por nós, quando também você se doa por alguém. O amor não se irrita. Isso não é fácil no meio do cotidiano. É uma expressão sacrificial junto com seus filhos, com a sua esposa, com alguém que pensa de você no meio da sua congregação. Tem horas que até mesmo os alunos na escola bíblica, na sala, nos afrontam, ou até mesmo situações das mais diversas no cotidiano, no trabalho. É a hora que você tem a oportunidade de expressar esse amor sacrificial, ágape, que ele não se irrita, ele não suspeita mal, ele não fica pensando, será que fulano está pensando isso, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não fica maquinando, né? E também não fica tentando tratar o outro a partir daquilo que nós imaginamos, né? Não suspeita mal, não folga, ou seja, não fecha, não está ligado à injustiça, mas está ligado à verdade. Ele busca ser justo, dikaiossin, andar em conformidade com a verdade. Esse é o contexto de justiça. Ele não folga com a injustiça, com aquilo que está errado. O que está errado não pode ser ligado ao amor, não é amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Ah, irmão, o amor acabou. Não, o amor nunca acaba. Um dos contextos desse nunca falha, eu não tenho tempo para poder expressar aqui todas essas palavras: sofredor, benigno, invejoso, leviandade, ensoberbecer, indecência, interesses próprios, irritar, não suspeitar mal, injustiça, verdade, sofrer, crer, esperar, suportar, falhar. Eu não tenho como expressar e trabalhar isso, talvez num vídeo específico sobre isso a gente fale sobre essas questões no original, mas um dos contextos de falhar é acabar. Então o amor genuíno, ele nunca acaba. Você pode sim ser machucado, você pode sim se frustrar, você pode sim dolorir-se diante de uma situação e querer criar uma maquiagem, aplacar, ocultar aquele amor, usando daquilo como uma defesa para não sofrer mais. São questões naturais do ser humano, talvez não seja a resolução do problema, mas o amor mesmo, ele nunca acaba. Muito pelo contrário, ele se desenvolve. O amor cresce no meio da renúncia do dia a dia num casamento. O amor cresce no meio da renúncia no relacionamento, que você vê o desenvolvimento dos seus filhos e você também com eles aprende. O amor cresce nas mais diversos tipos de relação. Na igreja também precisa crescer, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. A igreja de Tessalônica, em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio a dores, à angústia, em meio a situações da mais diversa, ela estava crescendo em amor, porque ela estava procurando servir e promover o crescimento de outras pessoas, não só dela, mas em toda a Macedônia e em toda a Acaia. Era conhecida sobre a sua fé e ela estava ali testemunhando, primeiramente, do amor que ela conheceu através de Paulo, que se doou para ir ali falar de Cristo, e também, em especial, do amor de Deus, do amor de Jesus, que se entregou para nos salvar. Então, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Assim como Jesus falou do jovem rico, que em algumas passagens está relacionado a um mancebo, em outras vai falar de um líder, né, que ele queria alcançar a vida eterna e perguntou o que faria. Jesus falou sobre a lei, ele falou que já praticava a lei, e ali o Senhor falou para ele vender tudo e também segui-lo, né, doar aos pobres, e aquilo ali mostrava o apego daquele rapaz, né, que não era somente um jovem, era um líder, um príncipe, o apego às coisas materiais, né, e o amor ao dinheiro. A Bíblia ainda vai nos dizer
que ele é a raiz de muitos males. Então, aqui também há um contexto de um doutor da lei tentando Jesus, querendo saber o que faria para herdar a vida eterna. O Senhor fala sobre a lei, ele fala que também já estava praticando a lei, e o Senhor fala que deveria amar ao teu Deus de todo o teu coração, a tua alma, todo o teu entendimento, e também isso é Deuteronômio 6, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, né? E ao teu próximo. E ali ele questiona quem é o próximo. E Jesus vai contar a história do bom samaritano. Um samaritano, alguém que era execrado, discriminado pelos judeus, e que vendo um jovem que descia numa situação, não era para ele estar ali, né, descendo até Jericó, foi roubado, foi maltratado, foi machucado, o levita passou, não ajudou, o sacerdote passou, não ajudou, e agora esse samaritano iria passar, iria ajudar, iria curar as feridas dele com azeite, com vinho, símbolo do sangue de Jesus, símbolo do Espírito Santo de Deus, o azeite, e iria botar sobre a cavalgadura. Essa cavalgadura ela é símbolo de alguém que carrega sobre os ombros, né, suportar os mais fracos. Paulo, ele se preocupava com a dificuldade das pessoas, tanto é que quando ele fala na teologia dele sobre o corpo, ele fala que se uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre. Então nós devemos sim nos preocupar com as angústias, as dificuldades das pessoas, como o samaritano se preocupou com aquele homem que estava na beira do caminho. Então nós devemos suportar, criar, dar suporte. Isso é uma forma de amar, de cuidar, né? Dar um suporte para que o outro possa se levantar, se manter. Na aula passada eu falei sobre dar ânimo àqueles que estão fracos, né? Aqueles que estão com dificuldade, ajudar a caminhar, dar o suporte para que a pessoa consiga se sustentar de pé somente. E depois levou até uma estrebaria, até uma estalagem, perdão. Ali falou para aquele homem: cuida dele, tá aqui, eu tô pagando o preço, quando eu voltar, se ficar devendo ainda, eu termino de pagar o resto. Isso é símbolo de Jesus que pagou o preço na cruz do Calvário, te comprou a mim, e comprou também uma série de outras pessoas. Ele mesmo chega a falar que existem muitas ovelhas que ainda não estão no seu redil, e nós precisamos manifestar o amor de Deus também a outras pessoas. Há uma ardente expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos de Deus. O mesmo Paulo escreveu aos Romanos: sim, nós precisamos falar do amor do Senhor, e ali Jesus pagou o preço aquele estabelecimento, como o samaritano pagou, e falou: quando eu voltar para buscar, eu termino de pagar. Ele deixou claro que ele estaria voltando para buscar. O samaritano nos fala desse amor daquele que veio, que cuidou, que curou as feridas, que nos colocou num contexto, e esse estabelecimento, ele é símbolo da igreja. Por isso nós precisamos tomar um cuidado, ver como que as coisas estão fluindo. O nosso comentarista está falando muito sobre o amor à igreja local. O amor à igreja local não é necessariamente o amor às paredes, a decoração, a estrutura física do templo, que é bonita, que a gente gosta, que traz o nosso conforto, que está bem localizado, que tem o seu, a sua estrutura social, enfim, toda a logística necessária para o culto acontecer. Não, o amor às pessoas. Zelai pelos vossos pastores, orai por eles, porque eles cuidam de vós, né? Eles estão zelando por vós em oração. Bem, tem que zelar pelos irmãos, aqueles que estão padecendo necessidade. Nós precisamos nos preocupar com as pessoas, amar, servir a igreja local. Eu, para a honra e glória do Senhor, até hoje tive homens de Deus que investiram no meu ministério, como eu falei na semana passada, que acreditaram naquilo que Deus depositou sobre nós, e sempre nos deram liberdade, alguns até bem fechados, que não davam liberdade para outros obreiros sair, acreditando que isso fazia parte do nosso chamado. Sempre nos deram muita liberdade. O pastor onde eu estou congregando hoje, nosso amado pastor Gesiel, da Assembleia de Deus de Cutuquara, em Vitória, no Espírito Santo, ele nos dá toda a liberdade, acreditando que a pregação, o ensino, o evangelismo faz parte do chamado que Deus tem para nossas vidas, mas nós sempre buscamos estar nos cultos de doutrina, quando podemos nas escolas bíblicas, nos outros cultos públicos, servindo a igreja local, porque se eu não sirvo a igreja local, eu não vou estar servindo a noiva do Cordeiro de uma forma íntegra. Não adianta eu querer fazer fora e não fazer dentro de casa. Eu preciso valorizar a minha casa, onde o Senhor me plantou, para ali frutificar
também, além das outras possibilidades. E assim tem outros obreiros que estão mais bem consolidados, servindo integralmente ali na igreja local. Precisamos valorizar o contexto onde Deus nos plantou, as almas que Ele nos confiou. Você, professor da escola bíblica, você da salinha das crianças, quem canta, quem toca, quem prega, quem ensina, valorize a igreja local onde você está, valorize a escola bíblica, o culto de ensino, o culto de oração, valorize sim os ensaios para que você possa até mesmo buscar da parte do Senhor, estar mais bem preparado para oferecer um culto com excelência. Também valorize todos os esforços que a sua liderança faz para que as coisas venham com ordem e decência, fluir de uma forma melhor e com excelência todo o corpo de Cristo possa glorificar a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos valorizar, nós precisamos sim amar a igreja local. Amar a igreja local não é amar, como eu falei, a estrutura do templo, é amar as pessoas. E isso fazia parte do que o Senhor Jesus estava falando e era muito forte no meio da teologia de Paulo. Na teologia de Paulo, 1 Coríntios 4,15, ele vai falar, ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Aio é o tutor, aquele que cuida, que ensina. No caso, ele não está falando somente de pessoas que ensinam. Ei, professor, não cuide dos seus alunos, daqueles que estudam contigo, somente como um tutor, alguém que deposita informação, mas certifique-se de como um pai que instrui e que às vezes exorta, sempre consola, conforta, mostra, direciona o caminho. Você está tendo retorno, feedback positivo através do desenvolvimento dos seus filhos, dos estudantes, da sua classe, da escola bíblica ou do seu rebanho em geral, bem como Paulo estava tendo dos Tessalonicenses. Paulo vai falar que ele sempre dá graça porque a Deus por eles, né? Porque como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Veja bem, Romanos 13, Paulo ainda vai falar que o amor não faz mal ao próximo. Se você está com medo, Paulo escrevendo a sua carta, ele vai dizer que o amor lança fora todo medo, o amor não faz mal ao próximo, o amor ele tem que crescer uns para com os outros. Em Romanos 13 ainda diz, ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Você não pode ficar devendo nada para ninguém não, a não ser o amor. Sim, quando ele era menino, ele fazia coisa de menino, mas agora que ele é grande, ele vai desenvolver coisas segundo o amor, ou seja, o amor está relacionado à maturidade. Dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, né? Mostra-me a tua fé e sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, né? O amor, ele promove boas obras. Eu até peguei aqui um post, né, que eu achei interessante, que a pessoa colocou no Instagram, e isso eu achei lindo, um post de Lutero, né? Lutero falava, assim como o fogo sempre produz calor, a fé sempre produz amor. É através da fé em Cristo Jesus que nós podemos entender da palavra, e na palavra nós entenderemos o sacrifício, a grande obra, a largura, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Eu vou falar ainda sobre isso, do amor de Deus, né, que expressa. Então, pela fé é que eu conheço o amor, pela fé é que eu vou desenvolver esse amor, a obra, a prática. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Nós temos que buscar desenvolver o nosso amor, nos alegrando na esperança que é a volta dele, paciente na tribulação, como os Tessalonicenses eram, manifestando o amor de Deus, a Acaia, manifestando na Macedônia, né, crescendo no amor, perseverando sempre em oração. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, né? Paciência, opera paciência, aguentar-se, manter-se inabalável no propósito, sem ser removido dele, ainda que seja por aflições, angústias e maltratos físicos na alma, no espiritual. Sim, porém a paciência
a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, sem faltar na fé, sem faltar no amor. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança no rosto, não cobra nada em troca. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é inconstante, levada pelo vento, lançada de um lado para o outro. Não pense o tal homem que receberá alguma coisa. O homem de coração dobre e é inconstante em todos os seus caminhos. Por que cocheais entre dois pensamentos? Perguntou Elias. Nós não podemos dar lugar à dúvida, nós devemos dar lugar à fé. A dúvida procede também do medo, e eu já falei, mas o amor lança fora todo medo. Nós devemos andar em fé, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu, nosso Senhor Jesus, por nós, para nos salvar, ainda sendo nós pecadores. Isso é uma forma de amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. O Senhor Jesus falou sobre isso no livro de Lucas, o capítulo de número 15. Sim, o Senhor nos faz sobre sermos como amigos, né? Ele deu a vida pelos seus amigos. Coisa linda, não somos somente servos. Isso é maravilhoso. Vede quão grande amor, sim, nos tem concedido o Pai, agora novamente como um Pai, que fôssemos chamados de seus filhos, filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não conhece ao amor que Ele manifestou, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Entendo que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. A vida que eu levo na vida do Filho de Deus. Sim, nós estamos mortos para nós mesmos, para viver para Deus, e assim manifestarmos até mesmo em nós mesmos o sofrimento, se necessário, para que o outro possa viver. Sobretudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo. Veja, o amor nos constrange. Sim, nós devemos sempre lembrar, é constrangedor lembrar que alguém que era santo morreu no meu lugar, que sou um pecador. O amor, ele tem que ser o vínculo que nós devemos vestir e nos revestir, ou seja, é sempre colocando uma camada a mais, uma camada após, sim, para acrescentando mais e mais amor. Amor não se divide, amor se multiplica. É igual quando nasce um filho, nasceu outro filho, você não divide o seu amor, você multiplica o amor para os dois, e assim tem que ser crescente. O fim do mandamento é o amor de um coração puro. Isso precisa acontecer dentro da congregação, isso precisa acontecer nos lugares onde você vai. Sim, um coração puro, um coração que busca a santidade, que tem uma boa consciência, que sabe que está buscando viver de acordo com a palavra, né? E de uma fé não fingida. Sim, nós precisamos andar em amor. Este é o cumprimento, o fim de todo mandamento, né? A nossa fé não tem que ser simplesmente uma fé crença mística, mas o sentido de pistes é a observância rigorosa da palavra para cumprir. Então eu não posso dizer que falar e não viver. Não, tem que buscar a palavra, conhecer para cumprir. Aí o céu vai falar: o Diego está com fé, está buscando exercitar aquilo que ele está ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Ele está ouvindo, ele está colocando para dentro, ele está internalizando, ele está botando para fora, já está praticando isso. Isso não sei de só ouvintes, Tiago fala, mas também praticantes. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Paulo ainda aos Romanos capítulo 12. O amor
amor não faz mal ao próximo, como nós já falamos. E peço isto, que o vosso amor, ele aumente, que o vosso amor, ele aumente, sim, ele aumente mais em ciência e em todo conhecimento. Se você quer aumentar o seu amor, você precisa conhecer mais, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Aumente em ciência e conhecimento do Filho de Deus, que é a expressão do amor de Deus, o nosso Senhor Jesus. Conserve então o modelo das palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aqui o nosso comentarista fala dessas virtudes da igreja de Tessalônica, o amor, a fé, a esperança. A nossa esperança é que ele irá voltar para nos buscar, assim, ainda. O texto que Paulo escreve aos Efésios, ele fala que nós devemos buscar conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O amor de Deus, ele não consegue ser limitado à nossa forma de pensar. Os poetas tentaram escrever sobre o amor, os amantes tentaram viver o amor, mas somente em Cristo, na cruz, é que nós podemos conhecer de verdade o amor, porque João, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz que primeiro ele nos amou. Somente através dele nós podemos de fato conhecer, viver e também transmitir, assim, servir o amor verdadeiro, porque só pode vir amor quando vier a partir dele. E em Cristo nós conhecemos a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, e assim, esse amor que excede todo entendimento, nós vamos chegar a nos tornar plenos. A palavra pleno, completo, o de pleroma, é o sentido de estar completo. Então somente no amor de Deus é que nós nos estaremos completos, ou seja, satisfeitos, alegres, plenamente felizes. É quando nós amamos, é quando nós nos doamos, é quando nós servimos. E assim a igreja de Tessalônica era, assim era Paulo. A alegria, a felicidade dele estava em servir a igreja, estava em servir aos irmãos, estava em servir a Jesus, estava em servir a Deus através da obra que o Senhor o confiou. Vale a pena voltar no capítulo de número 20 do livro de Atos. Eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria o chamado ministério que o Senhor me confiou. Eis aí a grande manifestação do amor de Paulo, que a igreja de Tessalônica entendeu, os tessalonicenses entenderam e estavam colocando em prática a manifestação do amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer, para nos salvar. Que Deus em Cristo te abençoe. Se essa aula te ajudou, te edificou, curta e compartilhe para que outras pessoas também possam ainda crescer um pouco mais, que essa aula possa contribuir para a sua ministração na sua igreja local. Que Deus te dê uma aula maravilhosa, cultos extraordinários, cheios do amor de Deus, que venha a fluir não somente no templo, não somente no meio da congregação, mas aonde você estiver, as pessoas possam sentir o amor de Deus através das suas atitudes, através das suas falas, através daquilo que você é, servo, filho de Deus, alvo do amor de Cristo, um miserável pecador que foi salvo pela graça, quando Deus resolveu, amando o mundo, entregar o seu Filho unigênito, levantando-o no madeiro. E como importava que Moisés levantasse uma serpente para que aqueles que olhassem para ela fossem curados dos seus pecados de murmuração, e por isso Deus enviou a serpente no deserto, também importava que Cristo fosse levantado. E nós, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, nós temos a salvação. Somos gratos a Deus por este grande amor e devemos testemunhar e reproduzir esse amor. Permitindo o Senhor, semana que vem a gente está de volta. Tenha um bom final de semana.